Olá, paz seja convosco, tudo bem com você? Bom, se você gostar do vídeo, dá um joinha aí. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino para que você receba as futuras notificações. Lembrando que eu estou deixando as ministrações que eu tenho feito, que os irmãos têm feito na igreja, para que você possa acompanhar. E se você gostar, querendo edificar a vida de alguém, você compartilha esse vídeo aí, beleza? Eu quero deixar um texto para você que está em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15. É um texto que é muito conhecido, ou pelo menos deveria ser muito conhecido de todos nós, que diz o seguinte: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Veja, Paulo lhe dá aqui alguns conselhos a Timóteo, que era um dos seus discípulos, e ele faz uma colocação muito interessante que a igreja atual deveria entender para poder seguir a sua caminhada e cumprir a grande comissão do Senhor. Então o que ele diz? Procura apresentar-te a Deus. Muitos de nós temos infantilizado o Evangelho, infantilizado as coisas de Deus. A maturidade não tem sido algo presente muitas vezes no contexto da igreja. As pessoas, elas são muito dependentes de terceiros e ela é muito voltada a agradar o mundo. A igreja muitas vezes ela tenta se amoldar para tentar agradar, atrair, né? Sendo que Paul Washer diz que se Cristo não for o atrativo da sua igreja, nada mais atrairá aqueles que estão perdidos. E aí quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo. Então, na verdade, o que existe são métodos, isso são apenas métodos, e método não é doutrina. Só que antes de agradar a homens, a igreja tem que preocupar-se em agradar a Deus. Por isso Paulo ele diz assim: procura apresentar-te a Deus e não aos homens. A preocupação de um ministro da palavra, de um ministro do evangelho, não é agradar as pessoas. Muitas vezes ele vai ter que confrontá-las em relação ao pecado delas. Basta você ver a ação dos profetas, Jeremias, Isaías, basta você ver João Batista, que foi considerado o maior de todos os homens pelo próprio Senhor Jesus, que a sua mensagem central era: arrependei-vos. Era o arrependimento. Então, o evangelho, ele muitas vezes ele confronta o homem no seu erro. E o que tem acontecido? A igreja ela tem se amoldado para poder acomodar determinadas situações do mundo e criar assim uma espécie de um atrativo e se tornar uma igreja agradável. E a questão não é ser agradável. Nós não estamos aqui para agradar a homens, estamos aqui para agradar a Deus. Por isso Paulo diz para Timóteo: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar. Nós temos que ter uma vida com um padrão moral, espiritual, ético elevado. A graça de Deus não pode ser barateada. Ela não foi paga, ela foi paga com o sangue precioso de Jesus. Então, a graça de Deus, ela não pode ser algo barato. E nós não podemos baratear esta graça e criar assim um ambiente em que o pecado tem espaço total e tolerado como algo normal. Não, não é. Nós temos que ter uma vida de santidade, uma sede santos, porque eu sou santo, diz a palavra do Senhor, e nós temos que ter uma vida de transformação. O Espírito Santo, ele entra na nossa vida para transformar as nossas vidas. E o Evangelho é essa metanoia, é mudança de vida, mudança de pensamento, mudança de atitude. É uma metanoia que é provocada em nós. Então procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que ser vergonhado. Agora, aprovado por quem? Pelos homens? Não, por Deus. Nós muitas vezes podemos ser muito conhecidos entre os homens, mas muito pouco conhecido no altar de Deus. A nossa vida de oração e a nossa vida de intimidade com o Senhor tem que ser a coisa mais importante da nossa vida. E muitas vezes, mesmo que a gente não seja conhecido de ninguém, o que importa é sermos conhecidos no altar de Deus. E se tiver que sermos exaltados ou não, isso é com Deus. Nós faremos aquilo que Ele determinar para nós. E que maneja bem a palavra da verdade. Ora, um dos grandes erros da igreja, muitas vezes, e aí eu me coloco e coloco todos nós, é exatamente a seguinte questão: para aplicar algo, eu tenho que conhecer esse algo.
Então não adianta eu querer simplesmente aplicar algo que eu não conheço. Então eu tenho que manejar bem a palavra da verdade. Se você chegar hoje num culto e falar assim, ó, abre aí no livro de Sofonias, abre aí no livro de Abacuque, abre aí no livro de, enfim, esses profetas menores, as pessoas vão se perder. Abra no livro de Tito, que é Novo Testamento, as pessoas se perdem. As pessoas não conseguem manejar a própria palavra, não conseguem decorar, muitas vezes não conseguem declarar qual é um dos grandes versículos da palavra de Deus, que é João 3,16. Então como é que eu posso querer viver uma vida de relevância na presença de Deus? Como é que eu quero aplicar a palavra de Deus na minha vida se eu não consigo manejá-la bem? Eu preciso conhecer, eu preciso ter as ferramentas. E hoje nós temos, eu sempre digo para as pessoas, quem se converteu como eu há 30 anos atrás, era tudo muito mais difícil. Para você ter um dicionário bíblico, por exemplo, eu lembro que tinha uma enciclopédia bíblica Wes Boyer, ainda existe essa enciclopédia, mas era algo muito caro. Para a gente ter acesso a outras ministrações de outros pastores, nós tínhamos que comprar fita cassete, depois DVD e assim por diante, mas era tudo muito caro, livro era caro, tudo. Hoje é tudo muito fácil, tudo muito à mão, e temos várias ferramentas, e muitas vezes o excesso não gera em nós conteúdo. Então eu tenho que ter o conteúdo, tenho que ter o conhecimento correto, eu tenho que manejar a palavra de Deus e aplicá-la na nossa vida. Por isso que a Bíblia diz assim, sede a sua palavra, sim, sim, não, não, o que passar disso é de procedência maligna. Porque a palavra de Deus ela é simples, nós é que complicamos. A palavra diz, não faça, não faça. A palavra diz, faça, então faça. Então são 3 princípios básicos para a gente poder ter uma vida como um bom discípulo de Jesus. Procurar apresentar-se a Deus, né? A Deus, como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Se você quer ser um bom discípulo, se você quer ser um bom servo do Senhor, independente de você ministrar ou não, mas você tem essa obrigação diante de Deus e assim poder gerar frutos no reino de Deus, você tem que seguir esse conselho que Paulo dá para o seu discípulo Timóteo. Pense nisso. Deus abençoe você.